Já se perguntou por que certos homens parecem passar pela vida com uma calma inabalável, enquanto o restante do mundo luta para manter o controle? Em um mundo onde as emoções podem ser usadas como armas, os homens Sigma aprenderam a se proteger de forma que poucos conseguem compreender. Eles não permitem manipulação, não deixam ninguém ultrapassar seus limites e sempre exigem respeito. Essa é uma abordagem completamente diferente da maioria das pessoas, e é exatamente aí que reside seu poder. No canal Homem Sigma Oficial, vamos te mostrar por que esses homens são tão únicos e como você também pode adotar essas atitudes para transformar sua vida. O mais interessante é que não estamos falando de técnicas complicadas ou segredos que apenas especialistas conhecem. Aqui, vamos revelar verdades simples e diretas que, uma vez entendidas, farão você enxergar a vida de uma nova forma. Se você já sentiu que não recebe o respeito que merece, que te interrompem enquanto fala, ou que certas pessoas não respeitam seus limites, então você está no lugar certo. Prepare-se, pois o que você vai descobrir aqui mudará sua maneira de pensar e, o mais importante, de agir. Manipulação emocional. Quando alguém tenta manipular emocionalmente um homem Sigma, está cometendo um grande erro. Esses homens, com uma profunda compreensão de si mesmos e de seus limites, não permitem que chantagem emocional ou culpa controlem suas ações. Já reparou como algumas pessoas tentam jogar com suas emoções para conseguir o que querem? Os homens Sigma não caem nessa armadilha. Eles mantêm sua clareza mental e, ao menor sinal de manipulação, simplesmente se afastam. O respeito por si mesmo é fundamental, e o Sigma sabe disso. Um exemplo clássico de manipulação emocional é quando alguém tenta fazer você se sentir culpado por dizer não. Talvez você tenha passado por isso. Alguém pede um favor e, mesmo que você não tenha tempo, te faz sentir mal por não ajudar. Homens Sigma entendem que dizer não é um direito e não permitem que outros os façam sentir culpados por manter seus próprios limites. Se alguém na sua vida constantemente usa manipulação emocional para conseguir o que quer, talvez seja a hora de seguir o exemplo do Sigma, cortar os laços e colocar suas prioridades em primeiro lugar. A chave está em entender que você não precisa se justificar constantemente. Um homem Sigma não se sente obrigado a dar explicações longas e detalhadas para suas decisões. Isso não significa que eles sejam insensíveis, mas sim que valorizam profundamente sua independência emocional. Quantas vezes você já deu explicações além da conta só para agradar os outros? Essa é uma dinâmica que eles evitam e, ao fazer isso, alcançam um nível de paz mental que poucos conseguem. Se alguém tentar manipulá-los, eles percebem rapidamente e sabem exatamente como lidar com a situação. Comentários maliciosos. Comentários maliciosos disfarçados de elogios são outra tática que um homem Sigma reconhece facilmente. Enquanto muitos podem se sentir confusos ou até feridos por essas indiretas, um Sigma percebe a falsidade por trás dessas palavras instantaneamente. Já ouviu frases como: "Nossa, nem sabia que você era capaz de fazer algo tão bem, considerando sua experiência"? Esse tipo de comentário busca minar a confiança de uma pessoa, mas a um Sigma isso não afeta. Ele sabe quem é e não permite que a opinião disfarçada dos outros o atinja. Um bom exemplo é no ambiente de trabalho, onde alguém faz um comentário que, na superfície, parece um elogio, mas traz consigo uma intenção oculta de desprezo. Um homem Sigma, em vez de reagir com insegurança ou irritação, interpreta isso como um sinal claro de que aquela pessoa não merece sua confiança. Ao invés de gastar energia se preocupando com o que os outros pensam,
um Sigma segue em frente, demonstrando seu valor através de suas ações, não de palavras. Quantas vezes você permitiu que comentários assim estragassem o seu dia? O mais interessante é que, na maioria das vezes, o Sigma não se dá ao trabalho de confrontar diretamente quem fez o comentário. Ele simplesmente se afasta dessas pessoas, sabendo que não precisa provar nada a ninguém. Essa mentalidade o mantém focado em suas metas e permite que ele preserve sua energia para coisas muito mais importantes. Se você aprender a identificar esses comentários e decidir ignorá-los como faria um Sigma, perceberá como sua autoconfiança crescerá exponencialmente. Amizades falsas. Homens Sigma valorizam a autenticidade em suas relações, o que os torna muito atentos às amizades falsas. Eles não têm interesse em estar cercados de pessoas que apenas buscam tirar proveito ou que só aparecem quando precisam de algo. Para um Sigma, uma amizade verdadeira é baseada em lealdade, respeito e reciprocidade. Em um mundo onde muitos se aproximam dos outros por interesse, eles rapidamente detectam aqueles que não têm intenções sinceras. Já aconteceu de você perceber que alguém só te procura quando precisa de um favor? Um exemplo disso é aquele amigo que desaparece por longos períodos e só reaparece quando quer algo de você. Um Sigma não perde tempo com esse tipo de relacionamento. Ele entende que seu tempo e energia são valiosos e prefere dedicar-se a pessoas que realmente acrescentam algo à sua vida. Se você sente que alguém age dessa maneira em sua vida, talvez seja hora de reavaliar essa amizade. Assim como o Sigma, cortar laços com quem só busca vantagens é um ato de respeito próprio. Além disso, os Sigma não se sentem culpados por tomar essas decisões. Eles entendem que manter uma vida equilibrada também significa cercar-se de pessoas que contribuem positivamente para seu bem-estar emocional. Quantas vezes você já sentiu que carregava o peso de um relacionamento desequilibrado? Os Sigma preferem a solidão a estar na companhia de pessoas que não merecem sua confiança. Essa é uma lição valiosa. Não se trata da quantidade, mas da qualidade nas amizades. Ignorar os limites. Para os homens Sigma, os limites pessoais não são negociáveis. Quando estabelecem um limite, esperam que seja respeitado, independentemente de quem esteja do outro lado. Seja um chefe, um amigo ou um familiar, os Sigma entendem que o respeito por si mesmo começa por fazer valer esses limites. Quantas vezes você já se sentiu pressionado a dizer sim só para evitar um conflito? O Sigma não tem medo de conflito se isso significar defender seu espaço pessoal. Um bom exemplo é quando alguém insiste em pedir algo, mesmo depois de você ter dito não. Muitas pessoas sentem a necessidade de justificar sua negativa, mas um Sigma sabe que um não é o suficiente. Eles não precisam oferecer explicações longas ou desculpas para justificar suas decisões. Isso não significa que sejam frios ou insensíveis, mas que valorizam seu tempo e energia e entendem que não podem estar disponíveis para tudo e para todos. No fim das contas, manter limites claros também é um sinal de respeito pelos outros, já que define as expectativas desde o início. Quando alguém ignora os limites de um Sigma, o que geralmente acontece é um distanciamento imediato. Não há espaço na vida de um Sigma para quem não respeita suas decisões ou seu espaço pessoal. Essa atitude lhes permite manter relacionamentos saudáveis e equilibrados, onde ambas as partes entendem seus papéis e respeitam as necessidades um do outro. Já se encontrou em situações em que sentiu que seus limites foram ignorados? Talvez seja hora de reavaliar como você os comunica e como o Sigma começar a fazer valer seus limites sem medo das consequências. Agressão passiva.
Homens Sigma não têm paciência para a comunicação passivo-agressiva. Eles preferem a clareza e a franqueza nas interações, pois acreditam que relações autênticas se constroem sobre a honestidade. A passivo-agressividade, que geralmente se manifesta em comentários sarcásticos ou comportamentos evasivos, é algo que eles identificam rapidamente. Se você já esteve em situações onde alguém insinua seu descontentamento em vez de falar diretamente, sabe o quão frustrante isso pode ser. Para um Sigma, esse tipo de comunicação não tem lugar em sua vida. Um exemplo comum é quando alguém age de forma fria ou distante, em vez de dizer o que realmente o incomoda. Um homem Sigma não se deixará arrastar por esse jogo. Em vez de tentar interpretar sinais confusos, ele prefere abordar o problema de frente ou simplesmente se afastar da situação. Essa é uma lição valiosa. Se alguém não pode expressar claramente o que sente ou espera de você, talvez essa relação não valha o esforço. Os Sigma valorizam seu tempo e energia emocional e não estão dispostos a desperdiçá-los em dinâmicas de comunicação tóxicas. A comunicação direta não só evita mal-entendidos, como também fortalece os vínculos. Quando um Sigma se depara com comportamentos passivo-agressivos, ele responde com serenidade, mas também com firmeza. Não há necessidade de confrontos dramáticos, mas também não há espaço para tolerar essas atitudes. Em sua vida, eles buscam se cercar de pessoas que valorizam a comunicação clara e o respeito mútuo. Quantas vezes você já se envolveu em conflitos por não dizer as coisas como elas são? Os Sigma te convidam a ser direto e evitar essas armadilhas emocionais. Falta de respeito no trabalho. No ambiente de trabalho, os homens Sigma têm uma regra muito clara. Eles não toleram desrespeito, independentemente de quem seja. Eles não se impressionam com hierarquias ou autoridades mal utilizadas. Para eles, o respeito é uma via de mão dupla, e se não o recebem, não hesitam em apontar isso ou, se necessário, se afastar da situação. Já aconteceu de você se sentir menosprezado por um chefe ou colega de trabalho? Um Sigma não fica calado diante dessas situações. Por exemplo, em uma reunião de trabalho, se um Sigma percebe que está sendo tratado com desdém ou menosprezo, ele enfrentará a situação de maneira calma, mas firme. Ele não está lá para ganhar a aprovação de ninguém, mas para cumprir seu trabalho e agregar valor. Não é raro que, muitas vezes, essa postura lhe ganhe o respeito dos colegas, pois um Sigma não aceita ser tratado como inferior. Se você já sentiu que sua voz não é ouvida no trabalho, talvez seja hora de adotar uma postura mais firme, ao estilo Sigma. Em vez de tolerar um tratamento injusto, os Sigma buscam ambientes onde o respeito seja mútuo. Isso não significa que eles enfrentem todos os pequenos desacordos, mas sim que sabem escolher suas batalhas. Em um mundo onde muitas pessoas aceitam maus tratos apenas para manter o emprego, um Sigma ousa exigir o que merece, um ambiente de respeito e cooperação. Quantas vezes você ficou em silêncio no trabalho para evitar problemas? Os Sigma preferem ser claros desde o início e manter sua dignidade intacta. Interrupções. Homens Sigma valorizam profundamente o respeito na comunicação e uma das coisas que mais detestam é serem interrompidos. Para eles, interrupções são um sinal claro de falta de consideração e de interesse pelo que tem a dizer. Em uma conversa, um Sigma não busca se impor, mas espera ser ouvido com a mesma atenção que ele presta aos outros. Quantas vezes você já sentiu que foi cortado antes de terminar sua ideia? Os Sigma não permitem que isso aconteça. Um exemplo típico são reuniões de trabalho ou debates,
onde algumas pessoas interrompem para se destacar ou mudar o rumo da conversa. Um Sigma, nessas situações, mantém sua compostura e reforça a importância de ouvir antes de falar. Não se trata de dominar a conversa, mas de estabelecer um fluxo de respeito mútuo. Se você se encontra em situações onde constantemente te interrompem, talvez seja a hora de falar sobre isso. Como faria um Sigma? Com calma, mas deixando sua postura clara. Além disso, os Sigma entendem que o diálogo não é apenas sobre falar, mas também sobre ouvir ativamente. Se você interrompe os outros constantemente, perde a oportunidade de aprender e entender diferentes perspectivas. Por isso, em sua vida diária, evitam pessoas que monopolizam as conversas ou que não sabem dar espaço aos outros. Quantas vezes você já se sentiu frustrado por não poder terminar o que estava dizendo? Um Sigma estabelece seus limites na comunicação e não tem medo de exigir respeito. Agora, você tem as ferramentas para entender como os homens Sigma se mantêm firmes diante da manipulação emocional, dos comentários maliciosos e das amizades falsas. Você sabe como eles exigem respeito, estabelecem limites e não permitem que ninguém ultrapasse essas barreiras. Mas a pergunta mais importante é: você está disposto a aplicar tudo isso na sua própria vida? Se você está cercado de relações que te desgastam, de pessoas que não respeitam seus limites ou de situações onde sua voz não é ouvida, o que vai fazer a respeito? Os Sigma não são especiais por natureza. O que os diferencia é que eles tomaram a decisão de agir de maneira diferente. E você também pode fazer isso. Agora é sua vez. Quais ações você vai tomar hoje para começar a viver com mais respeito, limites claros e relacionamentos autênticos? Pense no que você pode mudar e dê o primeiro passo em direção a uma vida mais plena e equilibrada. E se quiser continuar aprendendo mais sobre como adotar essas atitudes e aplicá-las no seu dia a dia, não se esqueça de se inscrever no Homem Sigma Oficial. Aqui você encontrará conteúdo que te ajudará a manter essa mentalidade e continuar seu crescimento. Ative as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos, onde continuaremos explorando o que significa ser um homem Sigma no mundo atual.